Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa apresentação, na qual eu vou mostrar como você vai poder organizar e gerenciar melhor sua empresa através de dicas simples, porém, mediante um método eficiente, comprovadamente eficaz e já utilizado vastamente em todo o mundo. É um método criado, elaborado para que você possa transformar sua empresa em um modelo de negócio. Eu vou explicar qual é a minha referência, qual é a fonte que eu busquei para trazer este compilado de conteúdo aqui, onde nós vamos tratar sobre o mapa estratégico, a ação empreendedora, sobre o diagnóstico do estado atual e também sobre o diagnóstico de gestão empresarial. No tópico 4, nós vamos estudar o plano de negócios e o Canva. Na verdade, eu vou fazer apenas uma distinção entre um e outro, de modo que eu vou sugerir apenas que você utilize o Canvas, o Model Business Canvas, para a composição, para a elaboração de um cenário ideal dentro da tua empresa, beleza? No tópico 5, nós vamos falar sobre o desenvolvimento em função de processo, porque é a base que nós vamos precisar para organizar e gerenciar melhor. É o foco no processo, nos processos de trabalho. Por fim, para finalizar, vou apresentar apenas as etapas do desenvolvimento de toda e qualquer empresa, que são 3, e estarei entregando alguns bônus no final desta apresentação. Beleza? Então eu dividi esta apresentação em 3 partes. Dito isto, vamos iniciar aqui no mapa estratégico falando sobre a missão. A missão é a razão de ser de toda e qualquer organização. Digamos que é o propósito. O propósito é aquela organização existir e cumprir uma função dentro da sociedade, dentro do mercado, para a comunidade. Qual é o propósito? Então, esse propósito é justamente a missão empresarial. Esta missão não pode ser confundida com a visão de futuro, que é outra coisa que também integra o mapa estratégico, juntamente com os valores empresariais. Então, missão, visão e valores é a tríade que forma o seu mapa estratégico dentro de um horizonte que nós chamamos de horizonte estratégico, ok? Então, entendido a missão, que é a razão de ser da empresa, vamos agora falar sobre a visão. A visão empresarial, ela diz respeito a um horizonte estratégico, que envolve temporalidade, por exemplo, algo que você planeja dentro de uma linha do tempo. Seria, no caso, objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, quando nós falamos em visão empresarial, nós estamos falando da visão do futuro da empresa. Onde é que a empresa quer estar daqui a 2 anos? Isso seria uma visão de curto prazo. Onde a empresa quer estar há 5 anos? Uma visão aí de médio prazo. E, por fim, uma visão de longo prazo seria pensar o futuro da empresa daqui a 10 anos, por exemplo. Então, a missão e a visão, elas se locupletam, fazendo com que o propósito da empresa seja alcançado mediante aí a visão que ela quer para si mesma, a sua visão do futuro. Então, a visão empresarial diz respeito a objetivos de curto, médio e longo prazo. E para finalizar esta tríade do mapa estratégico, nós temos os valores. E os valores são aquilo que nós podemos chamar de base para definir parâmetros comportamentais dos indivíduos dentro da empresa, por exemplo. Nós temos valores que fundamentam aí a nossa atuação enquanto organização e também enquanto indivíduos. Porque se um valor empresarial for o respeito, você individualmente terá que ter respeito para poder cumprir com este valor empresarial, que aí é digamos assim, um pilar que sustenta a atuação da empresa, ok? Então, missão, visão e valores completam o mapa estratégico dentro deste horizonte que nós estamos tratando aqui. Agora, aproveitando, vou aqui demonstrar algumas missões, visões e valores de empresas que atuam em nosso país. Aqui eu já deixei aberto as páginas que eu vou demonstrar, os exemplos, tá? Então você pode abrir aí também através do link. São os links que eu vou disponibilizar aqui abaixo também.
Então, primeiro, o Cacau Show, que tem a missão de proporcionar experiências memoráveis e excelência em produtos e serviços. A visão dessa empresa é ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo. E os valores? Paixão por realizar, fazer mais com menos, né? Que traz uma consciência ambiental também, inovação, atenção aos detalhes. Então, são valores bem interessantes. Essa é a Cacau Show. Agora vejamos a Starbucks. Começando aqui pela missão. A missão da Starbucks é inspirar e nutrir o espírito humano. Uma pessoa, uma xícara e um bairro de cada vez. Então, os valores, criar uma cultura de cordialidade, entregar o melhor em tudo que faz, né? Agir com coragem, estar presente, conectando-se com a transparência, dignidade e respeito. Então, ele fala aqui também um pouco sobre a cultura e etc. Agora, para finalizar, a missão, a visão, os valores também da Café Três Corações, né? Do Grupo Três Corações. Então, temos aqui, nossa visão, o prazer estar nas coisas simples. A missão, proporcionar experiências prazerosas que promovam alegria e bem-estar, criando laços duradouros e gerando valor para todos. E os valores, responsabilidade socioambiental, temos aqui também simplicidade e sinceridade, então perseverança com agilidade, inovação, paixão e cuidado. Então, são os valores que sustentam a empresa, a atuação da empresa que tem este propósito, que é proporcionar experiências prazerosas, entendeu? Então, qualquer empresa que você, grande, média, empresa que você buscar na internet, ela vai ter lá na parte institucional a missão, a visão e os valores. E isso tudo é muito importante, até mesmo para na hora de você, se você estiver reorganizando sua empresa, se você estiver tentando melhorar o processo, você tem que ter em mente quais são esses processos e qual é o propósito de curto, médio e longo prazo, quais são os valores que sustentam esse processo. Então, tudo está conectado. Então, vamos voltar para a apresentação, para dar continuidade a esta nossa pequena palestra. Então, entendido missão, visão e valores, eu quero que você pare agora e reflita. Qual é a sua missão de vida? Quais são os seus valores pessoais? Qual é a visão de curto, médio e longo prazo que você tem para si mesmo? Então, faça esse paralelo entre a missão, a visão de futuro e os valores empresariais e os seus próprios e as suas próprias missão, visão e valores, tudo bem? Isso é importante mesmo para que você possa dissociar sua empresa de você, de modo objetivo. Agora entrando já no nosso segundo tópico, que é a ação empreendedora, você tem que entender que você não é a sua empresa, definitivamente. E por que eu estou dizendo isso? Você vai compreender a partir de agora com esta apresentação. Por quê? Essa é a minha fonte aqui de pesquisa e é com base neste livro, O Mito do Empreendedor, de Michael Gerber, que eu trago algumas informações importantes para você organizar e gerenciar melhor sua empresa. E diante disso, eu recomendo esta leitura para que você entenda quais são os principais problemas enfrentados por micro e pequenas empresas e por que os negócios fracassam e o que você pode fazer para vencer esses obstáculos e obter êxito. Então, este livro, ele é um best-seller, ele já está aí na casa dos 3 milhões de exemplares vendidos e definitivamente é um livro que se tornou mundialmente conhecido por ser um livro prático e trazer a realidade das micro e pequenas empresas ao redor do mundo e inclusive em nosso país, que quebra recorde de falências em empresas já nos seus primeiros anos de vida. Então, este livro vai dizer que existe 3 personalidades do empresário e é por isso que eu falei que sua empresa não é o seu negócio, porque muitas vezes a mentalidade operária do empresário ou de técnico que o empresário possui, segundo Michael Gerber, faz com que ele se confunda com a empresa e toda a atuação dele seja pautada na empresa, para a empresa. Ele só consegue trabalhar no negócio e não resta dúvida que isso não é recomendável, uma vez que você tem que criar o seu negócio para trabalhar para você, de modo que você possa alcançar o propósito, a missão empresarial da sua empresa e sua própria missão de vida, como eu falei. Por isso que eu pedi que você reflita sobre os 3 tópicos anteriores.
E agora, falando sobre as personalidades operário, técnico, administrador e empreendedor, o Michael Gerber vai dizer que o empresário, ele ora age como operário, como técnico do negócio, ora como administrador, ora como empreendedor. Só que a crítica que ele faz é justamente essa, que existe um mito do empreendedor, ou seja, ninguém é empreendedor. Na verdade, você se tornou empreendedor quando você decidiu abrir o seu negócio, o negócio dos seus sonhos. Porém, com o passar do tempo, com a rotina administrativa, você tornou-se mais técnico, fazendo com que aquele espírito empreendedor que você tinha já no início se perdesse de alguma forma. Então você deixa de ser empreendedor e começa a trabalhar apenas de forma técnica no seu negócio. Então, o mapa estratégico do negócio é importante para resgatar essa sua perspectiva de empreendedor, para relembrar você que você tem um propósito, que você tem uma empresa que tem um propósito. E trabalhar o negócio é diferente de trabalhar no negócio. Qual é a diferença? Trabalhar o negócio é trabalhar de forma estratégica. E trabalhar no negócio é trabalhar como técnico ou de forma operacional. Então, quando você trabalha o negócio, você trabalha como um empreendedor, com uma visão empreendedora. E é isso que, no livro de Michael Gerber, nós somos levados a refletir sobre essa questão do trabalhar o negócio a partir de uma perspectiva empreendedora. Porque, como técnico, nós não sabemos como melhorar os lucros dos nossos negócios, porque nós estamos tão envolvidos simplesmente na execução daquele trabalho, de fazer as coisas acontecerem de modo a prestar aquele serviço, que nós esquecemos de expandir os nossos horizontes e de buscar outras oportunidades. Mas também nós não sabemos como técnico, com o passar do tempo, nós não sabemos como inovar e como padronizar melhor os nossos próprios serviços. E também não sabemos como criar uma equipe comprometida. E isso gera muita dor de cabeça. E por fim, nós não sabemos como organizar a empresas para que nós tenhamos o quê? O principal, que é tempo livre. Tempo livre para podermos curtir a nossa família, por exemplo. Tem gente que se dedica tanto à empresa que ela se funde com a própria empresa e a missão dele é fazer com que a empresa funcione. E não é essa a tua missão. A tua missão é algo transcendental. Aí isso vai depender da tua própria personalidade. Mas o que nós estamos vendo ultimamente são pessoas altamente dependentes daquele negócio e vice-versa, um negócio altamente dependente dela, onde que aquele negócio não funciona sem a sua presença. De modo que se você adoecer ou se você simplesmente decidir que não vai à sua empresa, ela simplesmente não funciona da forma que deveria funcionar. E isso nós estamos falando aqui em pequenas empresas, certo? Empresas familiares, geralmente, em pequenas empresas que o dono e ela tornaram-se, com o passar do tempo, uma única pessoa. Então é isto que o Michael Gerber vai nos dizer. Então, entrando no nosso terceiro tópico, para entender se nós estamos passando por essa dificuldade, nós temos que fazer uma análise. Essa análise é chamada de diagnóstico do estado atual. Com este diagnóstico, você vai poder entender se sua empresa está na infância, na adolescência ou na maturidade. Geralmente, as pequenas empresas que enfrentam problemas em que o seu dono deixou de ser empreendedor e passou a ser técnico, são empresas na fase da infância. E por isso que eu recomendo que você leia o livro, para que você tenha esse entendimento sobre o que é trabalhar o negócio e trabalhar no negócio, novamente falando. Então, quando o empresário trabalha o negócio, ele consegue fazer um diagnóstico de estado atual, em que a empresa se encontra. Ele consegue identificar se a empresa possui ali, quais são as deficiências que aquela empresa possui. Porque ele começou a trabalhar o negócio de forma estratégica, ele vai buscar contextos, ele vai buscar fazer análises mais aprofundadas para entender a real situação em que sua empresa se encontra. Não simplesmente achar que está tudo um mar de rosas ou, grosso modo,
achar que está tudo resolvido, porque há fluxo de caixa, quando na verdade você não consegue passar daquele patamar, você estagnou e não consegue vislumbrar novas oportunidades que muitas vezes estão ali batendo a porta. E oportunidades perdidas geram custos também, o custo da oportunidade, né? Então, se você não consegue vislumbrar mais um negócio de forma com a visão empreendedora, talvez você esteja aí precisando fazer esse diagnóstico. Então, é importante descobrir se você deixou de ser empreendedor ou se você possuiu lá no início esse start como empreendedor e com o passar do tempo se perdeu e tornou-se técnico. O Michael Gerber vai dizer que em 70% dos casos a pessoa está sendo técnico, em 20% administrador, em apenas 10% empreendedor. Então é importante fazer este diagnóstico. Então eu quero te convidar a fazer este diagnóstico agora. Pegue papel e caneta aí, faça para que você possa fazer suas anotações pessoais. Não precisa ser respostas prolixas, não precisa ser respostas longas, podem ser respostas objetivas sobre o seu estado atual e ninguém melhor do que você para dizer como é que sua empresa se encontra atualmente, beleza? Então vamos ao diagnóstico do estado atual, essa análise em 4 partes. São, na verdade, 17 perguntas que não se esgotam, porque após essa análise você terá que fazer também um diagnóstico de gestão empresarial, o qual eu vou disponibilizar uma planilha no final para que você possa fazer esse diagnóstico de forma mais automatizada, tudo bem? E ali você já vai receber um gráfico, eu vou explicar mais adiante. Agora, vamos às perguntas, são 17 perguntas, e a primeira pergunta deste diagnóstico diz respeito à marca da sua empresa. A marca da sua empresa, ela está muito ligada à sua imagem pessoal? Sim ou não? O que você entende sobre a marca da sua empresa e sua imagem pessoal? Então, geralmente, uma observação aqui importante é que geralmente uma empresa na fase da infância, o dono e a empresa são a mesma pessoa. Ou seja, barbearia do João, já a barbearia já leva o nome dele. Não necessariamente uma empresa com o seu nome é uma empresa na fase da infância, porém, geralmente sim. Então, é tanto que às vezes a empresa tem até outro nome, só que é conhecida por você, porque você e ela são a mesma pessoa. Então a empresa leva o nome do dono, e se o dono se ausenta, a empresa simplesmente não funciona. Ah, João não está para cortar o cabelo, então é melhor vir outro dia. Deu para entender a implicação de tudo isso, de você ter a sua empresa atrelada à sua imagem pessoal? Então faça essas reflexões, responda essa pergunta, se sua empresa está ligada à sua imagem pessoal e o porquê você acha isso. 2. A sua empresa tem o mesmo nome que o seu, por exemplo, Açougue do Alisson, Mercadinho do Marcelo. A empresa leva o seu nome? Se sim, você responde também para compor este diagnóstico. Outra pergunta, os clientes do seu negócio cobram mais a sua presença dentro da empresa? Foi o que eu acabei de falar. O cliente diz assim, eu não vou hoje porque fulano de tal não está, ou seja, o dono não está. Ele me atende da forma correta, eu gosto do atendimento dele. Se sua empresa depende automaticamente da sua presença, você vai responder e o porquê você acha isso. Geralmente o empresário que trabalha no negócio, lembra da diferença? Trabalhar no negócio e trabalhar o negócio? Então, geralmente o empresário que trabalha no negócio, ele é um técnico operacional. Ele é o cara que faz as coisas acontecerem ali dentro. Então, a presença dele é cobrada, requisitada justamente porque sem ele o processo é travado. Então, eu quero que você compreenda que dentro dessa perspectiva, você está sendo mais técnico do que administrador ou empreendedor, ok? E responda também se a sua empresa funciona perfeitamente quando você está presente ou não. Então, se você não estiver presente, a sua empresa funciona corretamente? Eu digo, existe uma dependência pela sua presença para que o trabalho seja realizado? Se sim, você vai responder e o porquê, né? Sempre justificando o porquê para que fique bem claro se sua empresa está na fase da infância, se ela está na adolescência, e para isso você tem que se situar. Então, uma dependência infantil é quando você precisa
daquele indivíduo ali para te auxiliar. Então, a tua empresa, estando na infância, ela vai depender de um pai, de você, para que a coisa funcione, né? Então, quando a empresa depende 100% do empresário, as coisas só acontecem com a presença dele. E isso não é correto, ok? Já de antemão, antecipando que isso não é correto. Outra pergunta: como anda a sua gestão de estoque, né? Sua empresa faz boa administração dos estoques? Por exemplo, você saberia dizer a quantidade exata de determinado produto no seu estoque? Você conhece bem aquilo que você, com o que você trabalha, digamos assim? Qual o custo médio? Quanto dinheiro tem parado? Tudo mais. Todas essas coisas que são importantes saber dentro de uma empresa, dentro dessa questão do diagnóstico do estado atual. Outra coisa, como anda a sua gestão financeira? Você conhece os números do seu negócio? Por exemplo, CMV, custo de mercadoria vendida, ponto de equilíbrio, a rentabilidade, a lucratividade, ticket médio. Esses indicadores, você conhece, você tem eles em mente, você tem eles facilmente em mãos, ou você delega tudo isso? O pai da administração moderna, o Peter Drucker, ele vai dizer que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Só se gerencia aquilo que é medível, aquilo que pode ser medido. Tudo bem? Outra pergunta: sua empresa funciona mesmo sem a sua presença? Se você faltar, alguém vai sentir sua falta no ponto a tal ponto do processo parar? Ou você simplesmente pode decidir gerenciar tudo à distância? Se você faltar, adoecer, se você ficar impossibilitado de trabalhar, você tem certeza que sua empresa estará funcionando da forma que você planejou? Essa é a pergunta mais importante. Quando você cria um negócio, você cria ele para funcionar, independentemente de funcionário A ou B, porque funcionários podem ser demitidos, outros funcionários podem ser realocados. Então, entenda você como sendo o funcionário maior da tua empresa, que é o principal funcionário dela. Se você faltar neste dia de hoje, tua empresa vai poder tocar o trabalho para frente sem nenhuma interferência, ou ela depende exclusivamente de você? Existe essa dependência? Existe a dependência pela tua presença na empresa para que ela funcione corretamente, para que ela funcione da forma ideal? Porque existe uma forma ideal de funcionar. Essa forma ideal é a forma que nós estamos buscando, ou seja, o que nós estamos buscando aqui com esta palestra é demonstrar como você pode organizar e gerenciar melhor. Então, para isso existe um modelo que nós vamos criar, certo? Um modelo que eu vou te apresentar. Mas, para tanto, é necessário que você entenda como anda o teu estado atual e o que você quer para o futuro, beleza? Existem procedimentos operacionais, padrões na tua empresa, ou tudo é feito na urgência? Geralmente, as empresas pequenas, elas trabalham de modo reativo, ou seja, surgiu uma determinada demanda, surgiu um determinado problema, vou lá e resolvo. Não há plano de contingência, não há sistema criado, não há procedimento para fazer determinada coisa. Então, tudo é feito de forma urgente. Então, aquilo que emerge é a demanda do dia. E isso, muitas vezes, causa uma bola de neve, onde daqui a pouco você está vivendo apagando incêndio de todas as formas, sem que você possua ali um plano para alcançar suas metas, porque você só vive na urgência. Então, não tem planejamento, não existe cronograma. Porém, quando você cria procedimentos operacionais, que é uma das coisas que nós vamos fazer para organizar a empresa, você delimita as coisas. Você diz, determinado trabalho tem que ser feito dessa forma. E se surgir uma demanda, eu respondo desta forma. Então, existem lá procedimentos programados para que você possa fazer a coisa funcionar da forma correta. Quando não existem padrões impressos, por exemplo, cada um vê a forma de fazer a coisa de um jeito. Uma hora você faz a coisa da forma, outra hora chega outro funcionário e faz a coisa de outra forma, e isso gera o quê? Desperdício e atividades improdutivas, que é tudo que nós não queremos quando nós precisamos organizar e gerenciar melhor uma empresa. Outra coisa, as melhores práticas de gestão, elas são buscadas, elas são implementadas?
existe uma cultura de melhoria contínua nos processos, você vai dizer que se você busca melhorar continuamente os processos organizacionais da tua empresa, você estará no caminho certo, porque você está tendo atitude empreendedora. Uma das atitudes empreendedoras é fazer a coisa, é buscar a melhoria contínua, é inovar. Você vai ver que é inovar. Então, inovar, você pode inovar até mesmo em processo. Quando você busca a melhoria contínua, você está inovando. Inovar nada mais é do que fazer melhor aquilo que você já vem fazendo. Isso é inovar. É diferente de criar. Criar já é algo que traz a ideia de elaborar o que não existe. Inovar é fazer melhor o que você já vem fazendo, beleza? Então, diante disso, é importante você ter essa cultura dentro da tua empresa. A cultura da melhoria contínua, por exemplo. A empresa, ela possui um plano ou ela vive apagando incêndios? Essa pergunta, ela colabora ali, ela corrobora com aquela pergunta anterior sobre o procedimento operacional padronizado. Porque muitas vezes as micro e pequenas empresas, elas vivem ali apagando incêndios. Eles passam o dia apagando incêndios, eles precisam apagar incêndio no dia seguinte. Então isso suga as suas energias e limita a sua atuação empreendedora. Veja que tudo isso que eu estou falando aqui converge para um único ponto. Se você não possui uma organização empresarial, uma organização da tua empresa, você vai viver apagando incêndios e você não vai poder empreender. Você vai poder apenas ser o técnico da tua empresa. Você vai poder apenas ser o operário da tua empresa. Você vai poder apenas colocar a tua empresa em operação de modo que ela fique ali em um loop contínuo de execução e das tarefas e você não vai poder enxergar novas oportunidades. Porque você mesmo, eu acredito que você mesmo já fez essa própria reflexão. Muitas vezes você chega num estabelecimento e diz, poxa, isso aqui poderia ser melhor. E por que o cara não consegue ver isso? Por que eu não consigo inovar? Eu não vou, às vezes, não precisa gastar nem dinheiro para inovar, para melhorar alguma coisa. Então, por que o empresário ele não consegue inovar? Justamente porque ele está tão atarefado ali com as suas demandas diárias, apagando seus incêndios, que ele não tem tempo mais para nada, ele não consegue fazer um plano, ele não consegue planejar nada e nem executar. E já não tem mais tempo nem para si mesmo e se envolve totalmente com as demandas incendiárias do dia a dia da sua empresa. Outra pergunta, que quando você faz algo errado, a responsabilidade é de nossa empresa. Quando alguém faz algo errado dentro da tua empresa, como é que é feita essa gestão do risco, do erro? Existe um procedimento, existe uma forma de treinar aquele funcionário para que na próxima vez ele venha acertar e isso cause ali um certo padrão recorrente? Ou você fica ali insistindo no erro? Existe manual? Existe regulamento? Tudo isso é importante para que você tenha essa noção de que os erros vão acontecer, independentemente de tua empresa ser uma grande empresa ou uma microempresa. Os erros vão acontecer, porque nós estamos inseridos numa realidade chamada mundo. E no mundo nada é preciso. Ou seja, na vida real, no dia a dia, os erros vão surgir, ok? Porém, a tua atitude proativa em relação aos erros é criar padrões para que você possa corrigir os erros mais facilmente. Ou então, apagar os incêndios, de deixar o erro se tornar algo mais grave e tendencioso a piorar com o tempo. Ou você corrige com padrão, ou você deixa a coisa acontecer, ou deixa o caos fluir. O Peter Drucker ele vai dizer que a única coisa que flui de forma ordenada é o caos dentro da empresa. Então, se você não frear, não criar mecanismo para controlar, o caos vai surgir de forma generalizada. Então, são pequenos focos de incêndio que você tem que ter o controle, tem que ter aquele extintor ali para apagar. Não deixar o negócio se alastrar de modo que você não consiga mais apagar com o extintor e precise de vários carros de bombeiro e precise de uma equipe muito maior para corrigir um problema que começou com uma faísca, ok? Então, é importante você ter manuais de operação. Outra pergunta, estamos agora na pergunta 12, tá? Faltam apenas mais 5 perguntas após essa. E nós estamos chegando ao final do diagnóstico do estado atual. E eu vou recomendar
um diagnóstico mais aprofundado que trata da questão gerencial da tua empresa, que é o diagnóstico de gestão empresarial. Porém, você não vai precisar anotar nada, você vai apenas classificar com uma tabela aí, uma escala de 1 a 5, a tua impressão, o teu ponto de vista sobre os questionamentos que serão propostos. São 80 perguntas eu acho que em 16 áreas, ok? Que trata de marketing, precificação, equipe, tudo mais, todas as áreas da empresa. Então, voltando aqui, existe na tua empresa estratégias para melhorar e proteger os lucros do teu negócio em épocas de crise? Porque nós sabemos que neste mundo VUCA, né, volátil, este mundo que muda constantemente, nós sabemos que existem tendências e existem também o que nós podemos chamar de tempos de maior dificuldade ou escassez, né? Então, nestes tempos aí de dificuldade, existe um plano, existe uma estratégia. O que você usa para identificar? Primeiro, o que você usa para identificar se a tua empresa está indo bem ou mal? Geralmente são os indicadores financeiros, né? Então, existem estratégias de marketing, por exemplo, para que você possa atrair mais negócios, mesmo na sazonalidade. Sazonalidade é aquele período em que você tem ali uma zona em que o negócio aperta mais, né? Grosso modo falando. Você tem um momento ali sazonal em que tua empresa não tá indo bem, né? E já é de praxe. Tua empresa não está indo bem em determinado período, porque as vendas naquele período não acontecem. Então, você se prepara como para isso? Você usa aplicativos, você usa planilhas de indicadores, você faz reuniões de demonstrativo de resultado, você possui ali inventário, você tem estratégia de marketing. Tudo isso você tem que ter em mente, tudo bem? A tua empresa, ela possui estratégia para não sofrer na baixa de vendas em tempo de crise, é outra coisa. Você tem estratégia para se preparar, você tem estratégia para vender mais, você sabe o que é o spin selling, por exemplo. Você já ouviu falar no spin selling? Você já ouviu falar na forma como a venda acontece? As PUVs, você sabe o que são PUVs? Né? São as propostas únicas de valor. Então, você faz seminário de marketing, você usa gamificação, você engaja a tua equipe, os teus colaboradores para que eles possam ser mais produtivos. Então, tudo isso deve ser pensado e pesado aqui na balança. O mapa estratégico é bem definido, é claro, amplamente divulgado em toda a tua equipe, todos sabem para onde estão seguindo, qual é o caminho, quais são os objetivos, quais são, digamos assim, a visão que você quer alcançar no curto prazo, todos estão engajados com a tua visão e o comprometimento com ela. Então, tudo isso é importante frisar, tudo bem? Outra pergunta, como funciona a comunicação? A comunicação é objetiva? Existem conflitos dentro da tua empresa? Quais são os níveis de conflito? Quais são os níveis de barreiras entre os departamentos? Como os teus colaboradores se comportam em relação às relações interpessoais entre indivíduos dentro do teu grupo, dentro da tua organização? Então, tudo isso é importante salientar também. E para finalizar, nós temos mais 2 perguntas em relação às vendas. Como é que a empresa se prepara para os desafios diários em um cenário totalmente competitivo? Nós sabemos que as empresas elas são totalmente competitivas e as 5 forças de Porter vai mostrar como é que funciona essa competitividade entre empresas, né? Se você não conhece as 5 forças de Porter, vale uma pesquisa, busque sobre a barganha de cliente, barganha de fornecedores, os produtos substitutos e produtos similares, né? Que fazem com que a competição aumente dentro do teu negócio. Por fim, nós temos a última pergunta que fala sobre o tempo, né, do livro. Se você está totalmente vinculado ao seu negócio, de modo a não possuir mais tempo livre para si mesmo, como é que anda a tua gestão de tempo? O tempo é um indicador importante para dizer como você tem se comportado dentro da tua empresa, ok? Se você já não tem mais tempo para nada, isso significa não que você é produtivo demais, mas que você não está utilizando bem o seu tempo. Então, tudo isso serve para que você uma prévia
para que você faça esse diagnóstico do estado atual, até que você faça depois disso um diagnóstico mais aprofundado, onde envolve aí 16 áreas e 80 perguntas. Só que isso aqui vai ser feito mediante uma planilha que eu vou disponibilizar para você. Esta planilha ela vai falar sobre as informações dos clientes, satisfação, divulgação, expansão de vendas. Então, toda essa listagem aqui é importante para que você tenha um raio-x do teu próprio negócio e saiba quais são as áreas deficitárias do teu negócio. E aí você possa trabalhar para agir corretivamente. Tudo bem? Então, o que vai ser necessário fazer para aplicar este diagnóstico, certo? Primeiro, você vai fazer download da planilha, que eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo deste vídeo. Você vai preencher o formulário, você vai fazer uma análise gráfica, ok? Após preencher o formulário, você vai receber automaticamente um gráfico radial. Você vai fazer essa análise. Então, dali você vai conseguir listar os problemas e identificar as ferramentas necessárias para resolver estes problemas. E em relação a essas ferramentas, logo mais eu vou estar apresentando uma forma de você obter algumas ferramentas gerenciais administrativas para que você possa fazer essa implementação, verificação e implementação. Então, você vai descrever os efeitos, analisar a importância de cada item analisado, cada efeito, cada consequência. Você tem que conseguir compreender justamente quais são os efeitos adversos provenientes da carência que você tem ali em determinada área, daquelas 16 áreas que eu listei. Você vai identificar as áreas mais críticas, atenção, as áreas mais críticas, para que você possa fazer ali uma triagem, fazer uma espécie de priorização quando você precisar fazer a criação de um plano de ação para poder demonstrar ali a viabilidade de resolver os problemas, implementar as melhorias ou sugerir novas melhorias, certo? Então você vai ter um relatório completo para este fim. Então a planilha basicamente é esta, onde você tem aí um formulário que você vai poder estar preenchendo ele em relação a uma escala qualitativa e no final você vai obter um gráfico do tipo radial, ok? Este gráfico vai te dar uma visibilidade melhor acerca das áreas prioritárias e, inclusive, um índice de competitividade, para você saber qual área está mais ou menos competitiva e daí você conseguir criar um plano de ação mais eficiente. Tudo bem? Dito isto, nós concluímos a primeira parte desta apresentação. Parabéns por ter chegado até aqui. E agora nós vamos ver algo em relação ao plano de ação, que no caso você já conhece, plano de ação comum. Nós vamos ver o Canvas, para que seja possível implementar um modelo, certo? Com base em tudo que a gente já viu, você vai criar um modelo, a sua visão de futuro da sua empresa, você vai descrever o seu modelo de negócio, para que você possa entender bem o seu processo e ali você, lá na terceira parte desta apresentação, você possa criar um plano de desenvolvimento, de organização por meio de processos, tudo bem? Então, o plano de negócios comuns, você já o conhece, é aquele já vastamente difundido na administração tradicional, de forma tradicional, e surge, não há pouco tempo, mas já há algum tempo, surgiu outra forma de criar um plano de negócio de forma mais enxuta. Esse novo plano é chamado de Model Business Canvas, que ele surge a partir das startups. Então, a necessidade de criar um plano de negócio mais rápido convergiu na criação do Model Business Canvas, ou simplesmente Canvas. Então, o Model Business Canvas, ele é composto por 9 partes. Nós podemos dividi-lo em grupos, certo? Onde nós temos o que, o como, o porquê, que seria o propósito, e o quanto, que seria o custo e as fontes de receita. Então, eu vou basicamente listar aqui alguns elementos para que você tenha a noção de como funciona esta ferramenta. E eu vou deixar
disponível aqui um link de uma aula que eu falo mais especificamente sobre essa ferramenta. Com base nesta explicação aqui, você já vai entender, se você ainda não conhece o Canvas, ele é bem simples, trata-se de um modelo que eu posso até demonstrar de forma prática aqui, através de uma planilha do Canvas, que funciona da seguinte forma. Então, como você pode ver, funciona da seguinte forma. Você tem um questionário onde você fala sobre os aspectos concernentes às áreas da tua empresa. Então, nós temos aqui, clientes, fornecedores, relacionamento com o cliente, o propósito, nós temos atividades-chave, recursos-chave, nós temos as parcerias-chave, temos a estrutura de custo e as fontes de receitas. Então, dividido por área, nós temos para quem, como, o que e quanto, ok? E ao responder sobre estas áreas, por exemplo, em relação às parcerias principais, nós temos a pergunta: quem são os parceiros, como ocorrem as parcerias B2B, por exemplo, e automaticamente, ao responder esses questionários aqui, todo esse formulário, você vai estar preenchendo o Canvas, que é este quadro. Então, este modelo de negócio te ajuda, voltando à apresentação, este modelo de negócio ajuda a sua empresa a elaborar de forma simples e prática a própria apresentação do seu negócio e de como você vai poder apresentá-la para os seus investidores, para os fornecedores, para o pessoal interessado, os stakeholders. Sua empresa, ela começa a existir antes mesmo de receber um centavo de investimento. Então, você pode criar uma empresa ideal no papel, no planejamento, onde você vai mapear todas aquelas 9 áreas, dizendo quais são suas atividades-chave, dizendo quais são os fornecedores, como a sua empresa trabalha, e isso vai fundamentar este modelo pronto, e a partir dele você vai criar os mecanismos para fazê-lo funcionar de forma ideal. E aí nós entramos na parte de processo, tudo bem? Então, esta apresentação simples do Canvas é apenas para que você entenda que o seu modelo de negócio deve estar pronto para as próximas etapas, que é agora onde nós vamos colocar a mão na massa e, de fato, utilizar de forma prática algumas ferramentas que eu vou estar te explicando a partir da terceira parte desta apresentação. Parabéns por ter chegado até aqui. Eu preparei uma série de bônus para que você tenha como recompensa ao final desta apresentação, beleza? Então, dando continuidade, a terceira etapa aqui da nossa apresentação diz respeito ao desenvolvimento em função dos processos, ao desenvolvimento da empresa, que passa por 3 etapas distintas, e no final eu vou te apresentar os bônus. Então, para iniciarmos, eu quero falar sobre os 3 pilares de uma empresa saudável. Isso existe? Existe sim. Segundo Marcos Lemonis, ele fala sobre 3 pilares essenciais para organizar qualquer empresa, para tocar qualquer negócio. São eles: produtos, processos e pessoas. Então, em relação à organização e o melhor gerenciamento, que é a proposta deste nosso trabalho aqui, você tem que saber como dar visibilidade aos seus produtos, como gerir por meio de processos e como organizar as pessoas de modo que ela trabalhe de forma mais produtiva. E isso implica em saber como gerenciar bem. E para isso é importante ter uma noção clara do teu organograma, da definição de papéis e responsabilidades dentro da tua organização, da delimitação destes papéis por meio de contrato de posicionamento. Então, cada coisa em seu lugar, cada coisa tem o seu lugar específico. Dentro de uma empresa não é diferente, você tem pessoas que trabalham e essas pessoas assumem determinados papéis, e não só papéis, mas responsabilidades destes papéis e resultados, que é o mais importante aqui. É você frisar na necessidade de tornar claro quais são os resultados que você quer que a tua empresa, que os teus fornecedores, que os teus colaboradores proporcionem dentro da tua organização. Então, isso pode ser feito de diversas formas. Ao criar manuais de operação, dizendo como fazer, o que fazer, em que tempo, em quanto tempo, você vai estar
padronizando ali os teus serviços, os teus produtos, para que a atuação do teu colaborador seja uma atuação mais responsável no sentido de promover um maior resultado, aquele resultado que você espera que seja promovido. E aí nós temos várias ferramentas que vão te ajudar a fazer, a criar esses materiais, a criar esses dispositivos. O POP é uma ferramenta, o contrato de posicionamento é outra ferramenta, o fluxograma é outra ferramenta. Então nós estamos falando aqui de diversas ferramentas que vão te ajudar a fazer com que tua organização funcione de forma ideal, a partir das tuas necessidades, da necessidade dos teus objetivos, ok? Então você tem um mapa estratégico, você quer alcançar objetivos de curto, médio e longo prazo e você precisa fazer com que esse sistema esteja funcionando. Então você vai gerenciar por sistemas, você vai dar a partida e o motor vai funcionar, porque ele foi programado para funcionar daquela forma. Se torna algo, digamos assim, não deixa de ser algo inovador, porque você vai estar sempre melhorando, mas isso se torna algo sólido, algo regular, algo consistente, algo que vai ser um pontapé inicial para que você possa alcançar a excelência de fato. Então, tanto o contrato de posicionamento, quanto o procedimento operacional padronizado e o regulamento interno são alguns documentos importantes para que você possa desenvolver sua empresa, organizar e gerenciar melhor em função dos processos. Então, isso tudo aqui está atrelado ao processo. O regulamento interno são as regras do jogo, digamos assim. Os procedimentos operacionais vão dizer o como fazer, o como jogar aquele jogo. O contrato de posicionamento vai colocar cada papel, cada indivíduo em uma posição e vai dizer quais são os resultados esperados, quais são os resultados que você espera daquele colaborador, e você vai utilizar diversas outras ferramentas, cada qual dentro de um contexto. E para isso é importante salientar que você não pode usar uma chave de fenda para pôr um prego, você tem que usar um martelo, certo? Você não pode usar uma chave inglesa para pôr um prego. Você pode até fazer isso com a chave inglesa para apertar um parafuso. Então você tem que saber utilizar bem as ferramentas de gestão. E para isso eu tenho um combo de 50 ferramentas, uma caixa de ferramentas que eu criei em Excel, e eu até já apresentei aqui, algumas delas, que no caso o Canvas, o diagnóstico de gestão, são ferramentas deste combo, e você vai poder analisar e resolver problemas em diversas áreas. Você vai poder melhorar processos em diversas áreas, em finanças, no RH, em relação às vendas. Você tem um mapa da empatia, tem um IDALA, você tem em relação aos processos, o fluxograma, o organograma. Então você tem aí no mínimo 50 ferramentas de gestão que vão te auxiliar a organizar e gerenciar melhor a tua empresa, certo? Então até aqui nós vimos, para fazer um apanhado geral, e antes de começar já nesse próximo assunto, que é as etapas do desenvolvimento, eu quero só fazer um resumozinho. Aqui nós vimos que você tem a questão da mentalidade empreendedora, do mapa estratégico, você tem uma análise prévia que você faz acerca do diagnóstico de gestão empresarial, e você tem um modelo já pronto, que é o seu modelo de negócio. Você pode idealizar esse modelo para alcançar seus objetivos, mapeando todas as suas atividades-chave e fazendo com que você tenha uma visão bem abrangente, em 360 graus, da tua organização. E, a partir daqui, você pode desenvolver tua empresa com algumas ferramentas básicas que vão fundamentar a atuação dos teus colaboradores e vão influenciar diretamente nos resultados esperados, como, por exemplo, os POPs, contrato de posicionamento, o regulamento interno, entre outras ferramentas. E agora, você tem um conjunto de ferramentas que você também pode inserir nesse contexto, como, por exemplo, o Canvas, o fluxograma, o organograma, a matriz GUT para priorizar projetos, a matriz básico, o PDCA, o gráfico de Gantt, o gráfico de Gantt, o checklist, dentre tantas outras ferramentas que eu poderia passar o dia citando aqui, que são muitas. E agora eu te convido a, com estas ferramentas em mãos,
você pensar a tua empresa de 3 formas, em 3 fases, digamos assim. Para organizar e gerenciar melhor uma empresa, você tem que passar por 3 etapas. Não adianta você saber o que precisa fazer, você ter as ferramentas, se você não tiver um objetivo claro. Por exemplo, você tem que inovar, você tem que criar inovação na tua empresa. Para isso, as ferramentas vão te ajudar a identificar os pontos de melhoria, certo? Só que depois que inovar, você tem que quantificar, ou seja, medir essa inovação. Você tem que criar instrumentos que vão te ajudar a identificar o resultado das tuas ações. E por fim, você tem que expandir isso, orquestrar. Isso significa que um projeto piloto departamental pode ser expandido para outros departamentos por meio da orquestração, onde você vai padronizar tudo aquilo que você fez. Toda inovação, depois de medida, pode ser padronizada. Então, nós temos 3 etapas de desenvolvimento: a inovação, a quantificação e a orquestração. A primeira etapa é a inovação. A inovação é algo simples. Você não precisa criar algo novo. Você pode melhorar o que já existe. Então, sempre vai existir uma maneira de fazer melhor o que você está fazendo. Isso é inovar. Fazer melhor é inovar, certo? Quando você faz uma inovação, você cria dentro de algo que você já tem um leque de possibilidades. E essas possibilidades são oportunidades, as oportunidades que eu falei. Quando você organiza a sua empresa por meio de processos, você consegue vislumbrar melhorias. E essas melhorias vão convergir justamente com as oportunidades, porque vai surgir a oportunidade de você melhorar aquele processo e, consequentemente, os resultados virão. E isso vai ser visto quando você começar a medir. E medir é tão essencial que o pai da administração moderna, Peter Drucker, ele disse: se não pode medir, não pode gerenciar. E como é que você vai medir? Você mede por meio de QPIs, de KPIs ou KPIs, ok? Então você vai medir através dos indicadores de desempenho. Esses indicadores são diversos tipos de indicadores. Em qualquer área você pode criar um indicador diferente para medir uma determinada ação, processo, atividade, certo? E depois que você medir e viu que o negócio trouxe resultado, você vai orquestrar, você vai fazer com que o padrão aconteça. E essa orquestração se dá por meio da padronização dos processos, que eu já expliquei como fazer por meio dos procedimentos, tanto o contrato de posicionamento quanto os procedimentos operacionais padronizados e o regulamento interno, tudo bem? Tua empresa, após isso, funcionará como um reloginho suíço, onde pessoas, processos e produtos estarão tão alinhados de uma forma que você não precisará ser exclusivo daquela organização, de modo que a sua falta em um dia ou outro não trará prejuízo algum, porque tua empresa estará funcionando da forma que ela tem que funcionar. Ela funciona por meio de processos em um sistema bem ajustado. Então, tua empresa terá dado um passo da infância para a maturidade, porque na adolescência ela já está. Isto é prova que você está buscando conhecimento. A adolescência, ela significa que o indivíduo, ele buscou o conhecimento, ele está querendo aprender, ele está querendo sair da infância. Então, ele passou de uma fase a outra. E a próxima fase é a maturidade, é quando o sistema dele estiver funcionando como um reloginho suíço. E ali ele vai poder ligar, dar a partida e o negócio vai acontecer. Porque existem pessoas que utilizam processos bem consolidados, bem amarrados, produtivos e vai fazer com que a coisa aconteça. Tudo bem? Então, diante disso, nós terminamos aqui, concluímos toda esta apresentação. Eu quero te parabenizar mais uma vez, porém eu quero deixar aqui para você alguns bônus, certo? Então, esta apresentação ela faz parte de um projeto maior. Ela faz parte do curso Aprenda como organizar e gerenciar melhor sua empresa. Então, você vai aprender com este curso como organizar sua empresa, utilizando todos aqueles procedimentos que eu ensinei, utilizando diversas ferramentas, criando plano de ação, criando cronograma, criando sistemas de controle para que você possa organizar sua empresa em poucos dias.
E eu tenho aqui uma novidade, eu tenho um cupom exclusivo para quem viu esta palestra. Esse cupom é válido por apenas 30 dias. Então, se você quiser obter este cupom, eu vou deixar um link dele aqui abaixo da descrição deste vídeo para que você obtenha esse desconto e faça o curso completo para você poder aplicar na prática, no dia a dia, ali a organização, para que você possa gerenciar melhor sua organização, tudo bem? Os outros bônus que eu trago dentro deste curso é um e-book grátis, o e-book 50 ferramentas de gestão, certo? Eu trago também a palestra gravada, que no caso, esta palestra aqui, ela vai ficar disponível para quem é do curso por tempo indeterminado. Para você, qualquer momento aqui que você está vendo esta palestra, eu posso deixá-la privada apenas para as pessoas que fazem parte lá do curso. Por enquanto, não tenho data predefinida para fazer isso, então ela vai ficar disponível aí por tempo indeterminado. Beleza? Só uma explicação para você ter esse senso de urgência de que esta palestra aqui ela faz parte de algo maior e que você está sendo uma das pessoas que está tendo acesso a esse conteúdo exclusivo. Outro bônus é a planilha de diagnóstico empresarial, que no caso é a aula 30 do meu curso, o curso 50 ferramentas de gestão. Então, se você quiser, além de aplicar essas ferramentas para organizar melhor sua empresa, quiser adquirir o combo com as 50 ferramentas, eu estou disponibilizando também dentro do curso, tudo bem? E uma caixa de ferramentas de gestão continuamente atualizada no Trello. Aqui está disponível gratuitamente, sendo você participante do curso ou não. Então é grátis também. E no final eu quero deixar aqui 5 ferramentas disponíveis para que você tenha acesso a este conteúdo, a estas planilhas e veja por si mesmo como é possível utilizá-las de forma simples e prática. Então vou deixar aqui abaixo deste vídeo também o link para algumas aulas que eu falo sobre estas ferramentas aqui, tudo bem? Então fica aqui o meu agradecimento por você ter chegado até o final. Eu quero agradecer por você ter tido a paciência de estudar todo este conteúdo. Eu acredito que será útil quando você aplicá-lo na prática. Por isso que é importante que você adquira o conteúdo mais abrangente, completo e com um certificado de conclusão, acesso vitalício e por um preço, basicamente, um preço bem acessível, tudo bem? Então, diante disso, obrigado mais uma vez e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.